e a todas aqui presentes nesse seminário sobre hermenêutica, constituição e democracia. Nós temos hoje a grande alegria de receber aqui conosco o professor José Alcebiades de Oliveira Júnior, que é um professor do programa aqui do Corpo Docente Permanente do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu, mestrado e doutorado em Direito da URI de Santo Ângelo, e também tem uma trajetória aí muito grande em vários programas de pós-graduação, em vários cursos também de graduação de todo o Brasil, né? O professor hoje, ele é também professor colaborador do programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, da URGS, e também é pesquisador do CNPq. O professor Alcebiades tem uma grande trajetória acadêmica e hoje ele vai nos brindar com uma conversa, né, professor, sobre democracia em Luiz Alberto Vará. Então, professor, seja muito bem-vindo, uma satisfação tê-lo aqui conosco e a palavra fica à sua disposição. Bem, muito obrigado, estimada Alana, sempre muito atenta a tudo e colaborando com as letras jurídicas de Santo Ângelo aí, né? E também quero inicialmente agradecer a presença, né, virtual que seja, não é, de todos os presentes, né? São com certeza pessoas interessadas aí um pouco em se aproximar, né, de alguns autores que tiveram uma notabilidade imensa, né, na área jurídica, na América Latina e no mundo, né? Por que não dizer, é o caso do professor Luiz Alberto Vará, né? É uma pessoa que, olha, sempre plantou uma das coisas que ele escreve em livros, né? Claro, plantou o profissionalismo, né, no ensino do direito, no trato das questões jurídicas, mas plantou conjuntamente com isso o amor, né? O direito não é simplesmente a letra fria da lei para Vará, o direito é uma forma de constituição de redes, né, de amizade, de transformação, de melhoria do mundo, de combate à desigualdade, né, enfim, as exclusões de todas as formas e as discriminações também, né? Hoje vivemos, infelizmente, um mundo ainda muito discriminatório, e que está cada vez mais povoado, não por seres humanos, mas por máquinas, né? Hoje nós somos escravos dos computadores, das máquinas, das fake news, né, e etc. Isso tudo, com certeza, cada vez quanto mais isso se aprofunda, essa frieza das máquinas, né? Se Vará estivesse vivo, eu acho que ele estaria bem desconfortável, né, nessa situação. Então, né, minhas homenagens a todos os presentes, através da professora Magda, que é orientando, do professor Leonel, né? E quero dizer que aqui na minha fala também procuro não deixar de considerar, na minha breve fala, né, de desconsiderar o fato de que a gente sempre comentou, nós, entre alguns professores do Brasil inteiro, que sempre disputamos um pouco de a beleza que é dizermos que somos amigos do Ivará. Então, a gente sempre, que fez até uma live sobre Ivará, né, comentava que discutíamos, não, mas tu era o queridão do Vará, ou tu era o né, o mais próximo de Vará, etc. Mas nós nunca tivemos dúvida de que o primeiro, eu diria assim, o primeiro de nós mais próximos de Vará sempre foi Leonel.
Eu venho lá como segundinho, talvez, uma coisa lá, segundinho, terceirinho, não sei, mas também tive muito afeto, muito carinho, e ele por mim, e isso sempre me deu muita força e abriu espaço na vida acadêmica. E aí, eu quero dizer algumas coisas assim que estão um pouco, talvez, um pouco até particulares. Pode ser que alguém interprete que seja demais, mas eu não acho. Primeira coisa, eu acho que eu falo da chegada do Vará no Brasil, brevemente. O Vará veio da Argentina, vamos ser bem francos, devido ao regime, né, muito forte, muito, né, muito, eu diria assim, discordante das ideias mais progressistas, né, para ser bem ameno no que eu estou dizendo e que vocês com certeza devem entender. Então, o Vará não veio por acaso para o Brasil ganhou o Vará devido às circunstâncias da América Latina no momento. Foi um prêmio, né? Foi um prêmio. E o Vará veio para o Brasil, né, via, inclusive, Santa Maria, né, da Boca do Monte. Ele veio inicialmente, foi professor também em Santa Maria, convite da universidade, que o acolheu muito bem. Na época eu já era também professor, ou estava chegando, já era professor da Universidade Federal de Santa Maria. Foi a primeira universidade federal aqui na qual eu trabalhei, né? Depois de ter feito meu mestrado, doutorado em Santa Catarina, e também ter sido professor da Universidade de Santa Cruz do Sul. Aí passei no concurso e nós aí nos encontramos. E eu quero dizer também que é muito importante ressaltar, penso eu, embora não seja uma questão técnica, né, o fato de que não estou assim sendo fofoqueiro, nada, entre aspas, mas o Bará teve um importante relacionamento no Brasil também, né, com a Rosa Maria Cardoso da Cunha, que eu espero que não se desgoste de eu dizer isto. Hoje nem sei, né, aonde ela está, nem como, né, como andam as coisas. Mas o Vará teve um importante relacionamento com esta pessoa, que sempre foi uma grande intelectual, e deve ser até hoje, não tenho mais conhecimento dela, né? Ambos eram, eu diria assim, pessoas progressistas, né, na área do direito, e eles defendiam sempre, né, eu diria, fizeram frente, né, às questões mais duras, né, da justiça militar no Brasil e na época, né, em todo, né, nos vários lugares do Brasil, na época, praticamente em todo o Brasil. E eles teve esse relacionamento, e essa senhora, que eu não vejo há tempo, ela escreveu um livro já, eu creio que sob a inspiração de Vará, chamado O Caráter Retórico do Princípio da Legalidade. Então, vejam que é importante, né? Dois intelectuais se aproximam e discutem que muitas vezes, né, há uma retórica por trás da aparente legalidade jurídica, né, do mundo e do Brasil em particular. Acho importante ressaltar isso apenas como um dado biográfico, né, biográfico, né, da história do Luiz Alberto Vará. Eu também quero dizer que a minha aproximação com o Vará, então, foi com essas vindas dele em Santa Maria, e depois ele também deu um curso em Santo Ângelo, né, de especialização, né, em metodologia do ensino do direito. E foi ali que eu tomei a decisão de largar tudo que fazia aqui em Santo Ângelo. Eu era balconista de livraria. Nós tínhamos a livraria na época,
e eu era gerente da livraria e vendia os livros. Aí resolvi parar de ler como se diz assim, do livro, as orelhas dos livros, para poder saber o que vender na livraria, e decidi que eu tinha que começar a ler os livros e parar de ler só as orelhas dos livros para vender para terceiros, né, nas faculdades locais. E aí, então, com este curso do Vará, eu me entusiasmei e fui embora de Santo Ângelo. Larguei tudo que fazia aqui, com muitos sentimentos, até na época de ter que largar, e fui para Santa Catarina e fui estudar com o Vará. E aí, nesse meio tempo, quero mostrar aqui um livrinho, ó, não sei se conseguem ver ali, né, da Universidade Federal de Santa Catarina, mostrando os professores, né, que lá estiveram, né, e eu quero apenas mostrar aqui, vamos ver se aparece alguma foto, né, minha e do professor Vará. Aqui também está, ó, a Vera Regina Pereira de Andrade, que é próxima do Vará, bem nova aqui também, não é? Nós todos éramos novinhos, eu acho que isso é interessante saber. A gente pode depois tentar disponibilizar um livrinho desse, um xerox, né, para a turma que tiver interesse. E essa senhora se transformou numa grande conhecedora do direito penal. Ela é uma especialista em direito penal. Aí tem vários outros professores aqui, que eu não vou ressaltar, mas quero dizer também que foi um grande amigo nosso, também um professor que era de Santa Maria, que é o Sérgio Cadermartori para outros, para muitos. Esta pessoa também se aproximou do Vará e acabou, inclusive, sendo meu orientando. Vou dar uma exibida aqui, mostrando a minha carinha de guri, ó, na época que eu já estava lá como professor, né? Não sei se conseguem enxergar um pouquinho aí, né? Isso aqui, né? Então, tô ali, eu já era em 1994 e 96, eu fui coordenador do programa. Bem assim, bem novinho. E aqui nós temos o nosso queridão, que hoje é homenageado aqui por nós, né, que é a figura do Vará naquela época, né? Está aqui o Vará, mais jovem, assim, e sempre com aquele cigarrinho na mão, né? Ele fumava bastante e tal, eu acho que até depois ele parou, né? Parou por causa de problemas de saúde. Mas ele gostava muito de um cigarrinho. Por curiosidade, então, mostrei essas coisas, esse relacionamento do Luiz Alberto Vará, e quero também, de imediato, passar, porque o tempo é exíguo, né? Eu acho que é importante isso, né? A considerar um dos livros que são dos pós-mortem, né? Sobre o professor Luiz Alberto Vará, que foi elaborado nada mais, nada menos, por um dos maiores amigos de Vará, né, em Buenos Aires, além de outros tantos, como Henrique Zuleta Pulseiro, tantos outros, que agora não tenho tempo para falar. Que aqui é o professor Leopoldo Fidica que fez esse livro, né? Todo mundo conhece. Eu não sei se existem exemplares aí no pós-graduação, né, Alana? Acho que não existem, são coisas raras, né? E é importante saber aqui que neste livro está constando uma bibliografia, um pequeno relato, né, de Vará. Então, eu faço questão de ler esse trechinho, né, porque isso é importante para que todos saibam quem foi Vará. Então, o Vará nasceu em Buenos Aires em 31 de outubro de 1941. Estou entregando a idade do Vará, certo? Mas, enfim, isso não faz mal para ninguém. E o Vará foi doutor em Direito e Ciências Sociais pela UBA, Universidade de Buenos Aires, né? Depois se transformando em professor da universidade e também foi professor titular até exilar-se em Brasil.
Então, é bom que todo mundo saiba enfim, aqui com muito cuidado, falando, não tenho nada a ver com isso, e nem gosto de me meter em questões de brigas de civis e militares, ou coisa do gênero, né? Não é meu feitio ir para esse lado do atrito, mas, de qualquer maneira, ele foi exilado no Brasil por causa da ditadura militar, né, na Argentina, né? Então, aqui ele continuou sua carreira e faleceu, infelizmente, né, de uma maneira bastante, eu diria, precoce, né, em 16 de agosto de 2010, né, e ele faleceu em Buenos Aires. Ele teria retornado a Buenos Aires e faleceu lá. Ele escreveu nada mais, nada menos, como está aqui nesse livro do professor Fidica sobre o Vará, né? Ele escreveu nada menos do que 30 títulos publicados. Escreveu mais de 30 livros que se destacam, né? E dentre eles, um deles que o Fidica faz referência é o Derecho al Derecho. Derecho al Derecho é este livro aqui, ó, que eu tenho essa relíquia guardada, tá? Derecho al Derecho. É fantástico esse livro. Ele foi escrito por Luiz Alberto Vará e um outro grande jurista argentino de amizade dele e renomado, chamado Ricardo Entelman. Ricardo Entelman. E foi publicado por uma das editoras mais importantes da América Latina, que é a Abeledo Perrot. É uma editora argentina. Então, isso aqui é uma relíquia, porque foi dos primeiros livros de Vará. E nessa época, vocês podem ver, que eu separei aqui um pequeno trechinho, um pequeno trecho, né? Só um segundinho que caiu um papel aqui. Ó, deixa no chão. Depois eu junto. Esse pequeno trecho, que vocês notem que na precocidade do trabalho de Vará, ele já tratava da questão da interpretação da lei, né? Ele sempre foi voltado a esse espírito, a questões relacionadas com o funcionamento do Poder Judiciário e com a forma como os juízes, né, trabalhavam esse assunto. Eu vou ler só um pequeno trechinho. Ó, a interpretação ou a função real de los juízes. E aqui eu botei, ó, eu separei aqui, onde está isso aqui, essa parte aqui, a interpretação da lei. Me permitam ler um trechinho aqui, Alana, né? Não sei se temos tempo, mas enfim. Em geral, se conhece por interpretação al procedimiento por el cual el conocimiento otorga su sentido a los términos con los que se expresa. En ciencia jurídica, el acto de interpretar es una operación intelectual cuya significación varía segundo quien la realize. Ou seja, Vará já tira um pouco esse endeusamento da dogmática jurídica, né, que todo mundo vai interpretar a lei da mesma maneira e vai aplicar o direito, né, de acordo com aquilo que dizem os códigos, que aquilo que dizem as leis. Não é bem assim. Depende de quem interpreta, depende, né, dos interesses que estão ali, né, por detrás deste assunto. Então, quando são os juízes que los interpretam, esta é a atividade natural por la qual eles realizam su parte en el proceso de creación del derecho. Quando é a doutrina jurídica quem interpreta, este é o caminho por el qual abandona frecuentemente o plano científico, dando cauce a la pretensión de que sus comentarios salten del nível de descrição del objeto jurídico ao de direito positivo.
Então, Vará já era, desde os seus primeiros livros, um crítico da interpretação da lei. Ou seja, tudo é relativo dependendo dos interesses e de quem realiza essa interpretação. Então, dito isto, né, eu vou passar a apresentar aqui também alguns livros que são de fundamental importância, né, de Vará, né? Não sei se é do conhecimento de todos, tem um livro chamado Introdução Geral ao Direito. Este livro, de Luiz Alberto Vará, é uma interpretação da lei, temas para uma reformulação da maneira como dogmaticamente se fazia essa interpretação. Então, o Vará sempre trabalhava com estas questões. Uma outra coisa, por exemplo, para vocês verem aqui o que o Vará sempre tratou, né, e que, contrariamente àqueles dogmáticos que pensam, né, que a interpretação da lei é unívoca, que todo mundo vai seguir da mesma maneira, né, e etc. Não. Tudo é uma questão, a interpretação da lei, se me permitem, ela é seguramente carregada de ideologia. Existe muita ideologia na interpretação da lei. Então, o Vará, um dos temas que ele se destacou ao longo de toda a sua teoria jurídica, né, no mundo contemporâneo, ele sempre falou que, ao invés de os juristas realizarem ciência, eles possuíam uma coisa que ele denominou de senso comum teórico dos juristas. Nós temos um senso comum teórico dos juristas. Isso não é uma ciência. Isso produz e contém as vozes incógnitas das verdades jurídicas. Olha, essa expressão, anotem aqueles que quiserem e pensem sobre isso e procurem verificar como o Vará tratou esse assunto. As vozes incógnitas das verdades jurídicas. E olha, isso é dito por Vará há muitíssimos anos atrás, em 1994. Qual é o ano que nós estamos agora? 2025. Imagina. Não, eu estou aqui falando para eles em tom de provocação. A minha querida esposa também está me policiando aqui, que era 2020. Claro que é 2025. Então, vejam há quantos anos atrás Luiz Alberto Vará já tratava deste assunto e, inclusive, dentre outras coisas, um tema clássico na obra de Vará que vocês têm que, aqueles que tiverem interesse, por óbvio, as falácias do direito. O direito é povoado de dimensões linguísticas falaciosas. Não tenham dúvida disso. Há certezas, eu diria, se é que existiram em algum momento desta história, né, hoje em dia, elas sumiram. Hoje nós temos muitas incertezas sobre o direito. As decisões dos tribunais, vocês, os jovens, né, podem verificar o quanto elas são polêmicas, né? A decisão de primeira instância é revogada em segunda instância, é revogada, né, nos tribunais superiores, e todo mundo recorre enquanto tiver possibilidade e dinheiro, porque não se faz justiça sem dinheiro. Infelizmente. A realização da justiça e da igualdade e da fraternidade, infelizmente, decorrem da necessidade de muito dinheiro, de muita grana. E aqui nesse livro, eu quero fazer referência ao pai de Vará, que foi também uma pessoa importantíssima, porque ele dedica esta obra, a Introdução Geral do Direito, à memória de meu pai, Simão Vará. Simão Vará,
que percorreu a meu lado, como coautor, grande parte desses textos. Ele teve um pai fraterno, amigo e colaborador, né, da sua audácia de enfrentar o regime militar argentino e enfrentar, né, as questões polêmicas da interpretação jurídica, né, em muitos aspectos. Tem também uma outra obra na qual estão vários professores escrevendo, que foi feita lá em Santa Catarina e também foi editada pelo editor Sérgio Fabres, né? Quando nós estávamos, e o Vará estava, no curso de pós-graduação em Direito da UFSC e também já nas coordenações, né? E mandando e procurando organizar lá esse curso. Eu assinalei aqui, só para dar o nome de um título, né, de uma obra do Vará, para vocês verem a sensibilidade desta pessoa. Né? O título do texto dele nesta obra, no livro esse, Direito, Estado, Política e Sociedade de Transformação, foi Incidentes de Ternura. Olha, qual é o jurista que vai sair dizendo um texto, né, enfrentando a dogmática jurídica, etc., colocando um título Incidentes de Ternura. Aí vem o subtítulo para vocês entenderem todos, né, o que ele estava tratando. O ensino jurídico, os direitos humanos e a democracia nos tempos do pós-totalitarismo. Porque tinha passado a ditadura militar na Argentina e também já transcorrido a ditadura militar no Brasil. Então, ele estava dizendo, precisamos ler, então, já que não estamos cercados, né, por nenhuma uma conjuntura mais agressiva, né? Vamos realizar um direito com ternura, porque as pessoas são seres humanos. O direito não pode ser uma máquina, né, automática, que infelizmente está se transformando atualmente, né, nas repetições constantes de decisões anteriores, e o que vale é a jurisprudência, e não né, e não importa mais que se criam coisas novas e visões mais, eu diria, visões mais sensíveis, né? A instabilidade de grande parte da população brasileira, muitas vezes excluídas, né, das possibilidades de acionarem os tribunais para colocarem, né, a seu serviço, a sua defesa, por questões econômicas financeiras. Então, olha, assim, eu estou tentando transmitir a vocês que, a partir de questões sérias, né, do mundo do direito, né, Vará sempre teve essa sensibilidade indiscutível. Antes de chegar aqui a um livro dos mais derradeiros da obra de Vará, que eu acho que é um dos livros assim geniais, e dentre todos que são geniais, eu vou ainda mostrar para vocês algumas coisas aqui. Temos um tempinho. Alana, tu me controla no tempo aí. Eu não posso deixar de dizer para vocês que eu tenho algumas relíquias do Vará aqui, que muita gente não possui. Esta obra aqui, pequena que seja, ó, Semiótica e Direito. Esta obra é a tese de doutorado do Vará. É a tese de doutorado do Vará. A Magda conhece aí, que eu estou vendo que ela manifesta ali. Depois vai ter que falar um pouquinho disso aí, viu, Magda? E aqui, já na tese do Vará, ele já tratava, como eu deixei assinalado aqui, o problema da interpretação da lei, né? Como se diz, a interpretação da lei, ó, está lá escrito, ó. Um dos capítulos é a questão da interpretação da lei. Então, Vará sempre, como tratou da linguagem do direito,
sempre fez essas considerações fundamentais desde a tese de doutorado dele. Bom, acho que cabe ainda referir, sem poder ler, porque não temos tempo, né, para isso, alguns outros livros aqui que eu quero fazer referência, que são históricos. Olha esse aqui amarelado, no fundo, né? Mas também um livro histórico, que eu tenho há muito tempo. Acho que não fiz referência a esse ainda, né, Alana? Abuso del Derecho e Lagunas da Lei, não fiz referência, né? Então, este é importante. Outro livro que eu considero um clássico de Vará, que todos conhecem, muitos conhecem, nem todos conhecem, Mitos e Teorias na Interpretação da Lei. Esse deve ter na nossa biblioteca, né, Alana? Tem, né? Então, aqui, ó, assinalei coisas do tipo assim, ó. Aqui, ó, ele insiste num dos temas que ele mais tratou, que é as teorias jurídicas existentes devem ser caracterizadas como senso comum teórico dos juristas. Esse foi um dos grandes temas que Vará tratou a vida inteira. Eu, particularmente, eu não tenho dúvida, né, que nada é definitivo. As teorias jurídicas hoje existentes, elas são um senso comum teórico dos juristas. Não são verdades eternas nem definitivas. Então, por isso, Vará sempre falou em mitos e teorias na interpretação da lei. Não dá para se iludir, porque a coisa não é muito fácil. Um dos primeiros livros de Vará, e o Leonel gosta muito também, que já assinala, né, a preocupação, como estamos dizendo aqui, do Vará com a linguagem do direito. Esse livro aqui é genial também, não sei se conseguem ver, El Derecho y su Lenguaje. El Derecho y su Lenguaje. Você tem esse livro, Magda? Não, né? Não? Não tem, né? Não. Tá. Este livro, olha como ele era queridão mesmo, já comigo, desde eu era uma criança, eu acho, e ele já era adulto, trazendo esses livros. Ele fez uma dedicatória aqui para Julio, ele me chamava de Julio, eu sou Júnior, né? Julio, com amistad e afeto. Santo Ângelo, setembro de 1979, 1979. Eu tenho vários livros, né, autografados do Vará, não veio o caso agora ressaltar. Mas esse aqui é uma coisa assim muito interessante, porque é dos primeiros livros do Vará. Ele se notabilizou também, vou mostrar, porque não tem como... A Pureza do Poder. Ou seja, é um livro também, esse tem na nossa biblioteca, né, Alana? Esse deve ter. A Pureza do Poder. Esse é um livro fantástico, muito interessante, e ele sempre, né, do jeito que ele gostava de falar e tratar, né, o direito como também uma dimensão de fantasiosa, muitas vezes. Então, ele fez esse livro aqui, que não é fácil de entender o título. Por quem cantam las sirenas? Por quem cantam as baleias? Por que elas cantam? Né? E as baleias têm mesmo um som, né, muito especial. Então, esse livro, por exemplo, está escrito aqui, ó, Por quem cantam las sirenas, nos permite hacer um viaje para identificar nuestros encuentros y desencuentros con la solidaridad, con la ecología, con las contrariedades de la vida e com os desejos de autonomia. Então, assim, ó, olha só, por quem cantam as sirenas, por que cantam as baleias, para contar, para relatar e nos fazer pensar sobre as ficções que nos cercam. Né? Ele permite nós viajarmos para identificar realmente se nós estamos nos encontrando ou se nós estamos nos desencontrando com a solidariedade.
Eu não tenho dúvida nenhuma que hoje o mundo vive, né, ao redor, colateralmente ao problema da solidariedade. O direito, hoje, ou tu tem dinheiro, ou tu busca uma assistência, né, jurídica gratuita, que muitas vezes não tem tempo, porque é uma, né, para atender a todo mundo. As universidades tentam fazer isso. A nossa URI deve ter também uma assistência judiciária gratuita, não é? Mas isso não é suficiente para enfrentar os grandes problemas e a grande procura, né, de soluções jurídicas no mundo, sobretudo no Brasil, onde a exclusão é muito grande, a pobreza é enorme, eu diria assim, a fraqueza da justiça também em controlar as bandalheiras é muito questionável, né? A fraqueza da justiça nos prova que isso é difícil e não sei se vai chegar a condições suficientes para isso tudo. Outros livros aqui do Vará, que eu só posso mostrar, porque não há tempo, né? Ele sempre escreveu um livro também junto com a Rosa Maria Cardoso da Cunha, que é aquela senhora que eu falei no início, né? Que eu não sei nem se essa senhora vive, espero que sim, não é? Ele escreveu junto com a Rosa Maria Cardoso Ensino e Saber Jurídico. Não sei se é do conhecimento de vocês, não é? Junto com a Rosa Maria Cardoso da Cunha. Essa obra é histórica. Outro livro aqui que eu sou obrigado a mostrar para me exibir um pouco, né? O livro chamado, um livro genial chamado O Amor Tomado pelo Amor. Essa obra, eu tenho a versão original inicial, que é essa pequenininha aqui, ó. Começou com um livro pequenininho, né? Assim, pequeno, né? E este livro virou também em um filme. O Vará fez um filme com esse livro. O Amor Tomado pelo Amor é um livro cinematográfico de Luiz Alberto Vará, segundo tratamento, adaptação livre da novela del mismo nombre, registro no Conselho Nacional de Cinema em trâmite. Vará, então, fez obras que se transformaram em filmes. E esse livro, então, deu origem, né, aquele livro, ao livro definitivo, que é O Amor Tomado pelo Amor do Luiz Alberto Vará, que é uma obra que agora não tem tempo para a gente entrar em muitos detalhes. Agora, eu tenho que me exibir aqui um pouquinho também para dizer que tem aqui uma dedicatória do Vará para mim, que diz assim: para Júnior, companheiro de lutas, cumplicidades e faltas, estes fragmentos sobre, a letra aqui está difícil, sobre eles, sobre as questões complicadas né, e excludentes, né, do mundo atual. Com afeto, né, Florianópolis, 1º de junho de 1990. Faz anos isso, né? 1º de junho de 1990. Mas esse livro, ele deu origem a uma película cinematográfica que o Vará fez, né, sobre, eu diria assim, a questão do amor. Mas eu vou só fazer referência aqui a duas coisas que eu acho que são importantes, mas é só uma referência brevíssima, não temos tempo, que o Vará me deu a honra de fazer, de escrever num livro coletivo que eu fiz, né, O Novo em Direito e Política, onde Vará está junto, né, com Leonel Severo Rocha nesse livro, Luigi Ferraioli, eu consegui juntar gente boa aqui, só gente boa. Luiz Alberto Vará, Nicolás Lopes Caleira, Norberto Bobbio também escreveu nesse livro,
Núria Veloso Martim, que foram os espanhóis, foram muito próximos de Vará durante toda a sua existência. Robert Alexi, vocês já ouviram, devem ter ouvido falar, um grande jurista alemão. O Tércio Sampaio Ferraz Júnior e o Wolf Pohl, que é também um jurista estrangeiro. Agora, a honra maior que eu tive foi quando o Vará me solicitou amistosamente que eu montasse um livro me sugeriu que fizesse isso. E eu abracei com unhas e dentes, porque seria uma grande oportunidade de eu realizar alguma coisa em agradecimento a um grande ser humano, né? Não é nem somente um grande professor, mas um grande ser humano, né? E aí organizamos um livro cuja orientação foi dele comigo, e intitulamos O Poder das Metáforas. Esse livro tem na nossa biblioteca, não é, Alan? Eu acho que deve ter. O Poder das Metáforas, homenagem aos 35 anos de docência de Luiz Alberto Vará. Olha, não é por nada, mas assim, o Vará consegue juntar gente do mundo inteiro quando alguma coisa vai ser dita sobre ele, né? Ou tem referência com ele. Só para vocês terem uma ideia por alto, eu vou aqui, autores espanhóis como Afonso Rúlios Campuzano, o Aurélio Vander Bastos, do Rio de Janeiro, a Dilsa Mondardo, que nós queremos trazer agora aqui para homenagem a ele, que foi nossa secretária, eu posso dizer, foi nossa colega, nossa amiga e também nossa secretária no PPGD da UFSC, porque eu fui coordenador junto com o Vará lá em Florianópolis, o Leonel também esteve na coordenação, né? Nossa homenagem sempre ao professor Leonel Rocha, o Eduardo Ángel Russo, que era um argentino também muito amigo dele, a Gladys Maxson, e assim vai, são inúmeras pessoas. José Eduardo Faria escreveu homenagem ao Vará, esse livro é homenagem só ao Vará, o Bozan de Moraes, o José Luiz Serrano da Espanha, José Maria Gomes também é muito amigo dele, um grande pensador, né? Mas eu acho que era mais da área, não era propriamente um jurista, mas um grande pensador das letras em geral. A Julieta Rodrigues também Saboia, também muito conhecida, o Lênio Streck, todo mundo conhece, o Leonel está aqui, o Fernando Coelho. Olha, foi uma reunião assim de amigos, inimigos, mas todo mundo, amigos, inimigos, gente próxima, gente longe, gente brasileira, gente espanhola, eu acho que do mundo inteiro. Mas, de qualquer maneira, todo mundo se uniu aqui para prestar sua homenagem ao Vará. Isso que é importante. Amigo ou inimigo, todos reconheceram a figura notável de Luiz Alberto Vará. Então, isso que eu acho que a URI ganhou para o resto da sua vida, a possibilidade de ter contado com o Vará aqui no seu, né, nas suas atividades, nas nossas atividades, né? Porque eu me considero um dos fundadores do curso também da pós-graduação, pelo menos o professor Bertal sempre diz isso, eu acho que é verdade, então devo ter sido mesmo. Então, para nós, isso é muito importante saber que grandes pensadores do mundo inteiro escreveram em homenagem ao Vará, que esteve sempre conosco nas últimas etapas da sua vida. Enfim, são tantas coisas para dizer de Vará, que eu queria só encerrar para dizer o seguinte: o livro derradeiro de Vará foi A Rua Grita Dionísio. Ora, meu Deus do céu, esse livro aqui, leiam, aproveitem, desfrutem, né, da sabedoria de Vará sobre os direitos humanos, da alteridade, o surrealismo jurídico e a cartografia, e assim por diante. Olha, eu não quero me autoexibir, mas eu tenho que dizer o seguinte: quando o Vará veio e me deu esse livro, me trouxe esse livro,
eu disse para ele, mas Vará, você tem que fazer uma dedicatória para mim, né? Senão vai ficar até esquisito. Você está me dando esse livro genial e eu não vou ficar com a tua dedicatória para guardar e mostrar para os outros, inclusive, né? Mostrar, me exibir um pouco. E aí ele botou assim, ao professor Júnior, que ele me chamava de Júnior, né? Com afeto, um livro que não precisa dedicatória, porque há mais de 35 anos que nos dedicamos a afetos. Olha a escrita dele, né? Fez uma dedicatória que não é uma dedicatória, mas é uma dedicatória mais que uma dedicatória ainda. Santo. Hã? É uma declaração, né? Não é uma dedicatória, é uma declaração do amor recíproco que nós tínhamos. Então, o amor tomado pelo amor, eu acho que aqui se cristalizou, né, neste momento final. Foi Santo Ângelo, 9/12/09, de 2009. E a Luiz Alberto Vará. Bom, para encerrar, eu vou me permitir fazer uma homenagem também à minha esposa, que está aqui me ouvindo e me corrigindo, né, nos erros e acertos do que falo, e o bem que ela faz, porque assim me ajuda a não dizer tanta coisa equivocada, asneira. E a gente lutou muito para que o Vará, ela lutou, né, porque ela é nutricionista, né, lutamos muito para que o Vará diminuísse aquele peso, para que né, a sua saúde fosse preservada, para que ele ficasse muito mais tempo conosco. Mas era difícil. Hã? Mas era difícil, e agora está me corrigindo aqui, dizia, não, mas estava difícil, porque ele tinha, infelizmente, essa doença maldita da tal de diabetes essa, né? Infelizmente, isso aí é uma coisa que hoje está tomando conta do mundo, porque todo, né, bota açúcar em tudo, enfim, essas coisas não são boas. Alana, eu não sei, creio que falei mais do que devia, mas eu creio que dei o meu recado, era o que eu podia dizer, era o que eu podia fazer. Tem as fotozinhas aqui, ó, com o Vará bem novo, a gente bem novinho aqui, né? As fotozinhas com o Vará. Aqui o Vará dirigindo minha banca de doutorado, como eu já passei o vídeo lá para o pessoal, né? E aqui nós todos novinhos em Florianópolis, ó. Eu, pelo menos, era uma criança ali na frente, ó. Pode olhar ali que eu era magrinho e hoje eu estou aí decepcionando minha esposa com essa minha barriguinha meio acentuada. Mas era isso, gente. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado pelas cortesias de terem me aplaudido ali, né? Eu acho que é bondade de vocês. Espero que tenham gostado da minha breve exposição, mas bastante honesta, bastante real e firme no que eu estou dizendo. Vará foi um gênio, um grande gênio, um grande anjo que Deus, né, que o Senhor Superior botou junto a nós, não é? Embora todos os seus pensamentos próprios sobre essas questões. Mas eu não faço nenhum pecado em dizer que Vará foi um anjo que viveu entre nós, pena que pouco tempo, ele merecia ficar muito mais tempo junto conosco. Era isso, gente. Muito obrigado pela atenção. Um abraço para todos e sucesso ao evento todo.